Olá, tudo bem? Segue mais um vídeo desse canal, O que a Bíblia diz. Vamos lá? Por que anunciar o Evangelho de Cristo às pessoas? O apóstolo Paulo faz uma citação do profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 7. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Jesus, nosso Mestre, nos deu o exemplo da necessidade de pregar o Evangelho da salvação às pessoas. O que nos impede de anunciar o Evangelho de Jesus às pessoas? Medo de ferir as pessoas com a verdade? Teu desânimo? A tua falta de sabedoria? Ou a sua falta de amor? Pois bem, queridos e queridas, entendam uma coisa: nada deve nos impedir de anunciar a boa notícia de Jesus Cristo para as pessoas que vivem em pecados. Quando estudamos as Escrituras Sagradas com as pessoas, observamos resistência dos opositores ao ser anunciada a sã doutrina. O discípulo de Jesus, Marcos, registrou nos anos 65 da era cristã as palavras de Jesus e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Coríntios, quando estava em Éfeso, acerca dos anos 53 e 54 depois de Cristo, ele afirmou: Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Mesmo que haja resistência das pessoas, continue pregando a mensagem sobre Cristo. Insista com respeito, quer que seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Como anunciar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas? Quando estudamos a Bíblia com algumas pessoas, é natural elas fazerem perguntas semelhantes a estas que fizeram a Jesus, Paulo, Silas e outros discípulos da era primitiva. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Senhor, são poucos os que são salvos? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Senhores, que devo fazer para que seja salvo? A salvação daquele que pede socorro depende da nossa resposta. Se não anunciarmos a sã doutrina, podemos levá-lo à morte eterna. Porque se a resposta é baseada na sã doutrina, ela nos dá a certeza da vida eterna. E aquele que perguntas tem a oportunidade de conhecer a mensagem de Jesus Cristo e, consequentemente, ganhar a tua salvação. Não precisamos falar nada mais do que a Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Assistam o vídeo que já foi postado por mim anteriormente sobre Cristo e este crucificado. Esse vídeo nos dá uma direção sobre o que evangelizar. A fé vem pela pregação do Evangelho. É impossível uma pessoa ter fé sem primeiro ouvir a pregação do mais puro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não há outros meios. Precisamos dar ouvidos ao livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, e levar o Evangelho às pessoas que elas tenham fé e possam ter a oportunidade de saberem sobre Cristo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Porque, segundo as Escrituras, Deus não salvará as pessoas que nunca ouviram a sua palavra, o puro Evangelho.
Os apóstolos do Senhor Jesus pregaram o puro evangelho, a doutrina dos apóstolos. Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Se a igreja no primeiro século não tivesse anunciado o nascimento de Jesus através do puro evangelho, como as autoridades judaicas iam saber da maior história de todos os tempos? Nem a violência dessas autoridades para com os apóstolos foi capaz de bloquear a expansão do puro evangelho aos perdidos. Quando não anunciarmos o puro evangelho às pessoas, o que acontece? Ao negligenciarmos a salvação aos perdidos, surgem as divisões, a apostasia dos princípios da fé cristã e exploração da fé dos simples. Paulo profetizou estes acontecimentos em Atos, capítulo 20, versículos 29 e 30, e 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 3. E Pedro na sua segunda carta, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Satanás usa esse processo de divisões com falsas doutrinas tão bem que hoje em dia encontramos milhares de denominações religiosas e seitas que são frutos desta divisão. O mundo de hoje necessita de discípulos como as do primeiro século, dispostos a morrer por Jesus Cristo, discípulos corajosos para anunciar o evangelho da salvação às pessoas e combaterem a deturpação da palavra de Deus. As pessoas que estão distantes da graça de Deus precisam de Jesus para livrar suas almas do castigo eterno. Nada nos impede de pregar a palavra de Deus aos perdidos. Fazemos este trabalho como Deus ordena. Pois sobre nós pesa essa obrigação. Para herdar a vida eterna, todo homem precisa renunciar à sua vida e seguir ao nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Se você gostou desta aula e agregou conhecimento a você, deixa seu like e se inscreva em nossos canais no Facebook, Instagram e no YouTube. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos bíblicos gratuitos. Obrigado e que Deus te abençoe.